tudo bem? Eu sou o Cássio, sou professor de Biologia e vamos prosseguir com conteúdo agora sobre o reino vegetal. No vídeo anterior a gente viu um pouquinho sobre as briófitas, um dos primeiros grupos dentro da escala evolutiva, com exceção das algas. E hoje a gente vai dar prosseguimento com o grupo das pteridófitas, galera. Quem que são as pteridófitas? Eu sempre gosto de trabalhar com vocês no primeiro momento um exemplo para ficar mais claro e ficar gravado na memória de vocês. Galera, quando a gente fala de pteridófitas, a gente tem que lembrar das samambaias, ok? Às vezes numa questão de vestibular, numa questão de Enem, ele vai dar dicas, né? A gente está falando de um exemplar. Então, o grupo das pteridófitas é marcado como exemplo as samambaias, beleza? Então vamos ver algumas características importantes desse grupo. São plantas vasculares, ou seja, plantas vasculares, são plantas vasculares que não possuem sementes, tá? E que não produzem as sementes. Plantas vasculares, o que são plantas vasculares? Plantas que têm o xilema e o floema, tá? Plantas que não têm semente, a gente chama no campo da botânica de criptógamas. Elas agora possuem raiz, caule e folha, diferente lá das briófitas, que eram organismos que tinham estruturas não verdadeiras, vamos falar assim. Então elas tinham rizoide, cauloide e filóide. Aqui não. Aqui o porte já é maior, tá? Devido então à presença desses vasos condutores, que permitiu então a evolução dos tecidos. Então a gente pode ter, por exemplo, samambaia sul, que é uma espécie de samambaia de até 2 metros, 3 metros. Então são plantas que possuem um grande porte agora e estruturas verdadeiras para fixação, fotossíntese e sustentação. Ok? Como eu falei para vocês os exemplos, então, samambaias, temos também as avencas e as cavalinhas. Uma questão importante aqui, pessoal, é que as pteridófitas ainda precisam de água para a reprodução. A gente vai ver no próximo grupo que essa dependência da água, a não ser pelo modo de vida, para sustentar a vida, elas precisam de água para a reprodução, igual as briófitas, igual os musgos. Elas apresentam, então, como eu falei na questão do caule, raiz e folha, tecidos especializados agora. Há uma evolução das células vegetais agora, realizando funções específicas. Uma coisa que é importante de destacar aqui com as pteridófitas é que existe agora um lugar específico para a produção de esporos. E esse lugar específico para a produção de esporos se chama soros. Depois, na imagem seguinte, a gente vai ver bem detalhada a produção, onde ocorre a produção desses esporos. Tem uma coisa que é importante, que a gente tem que destacar, que é o protalo. Na imagem seguinte, no ciclo de vida, a gente vai ver então o que é esse protalo. É o quê? Uma parte sexuada do ciclo de vida. Bom, se é uma fase sexuada, o que está acontecendo ali? Produção de gametas. Então agora a gente está vendo o ciclo aqui então de uma samambaia, tá? Eu sempre pego o exemplo clássico. Então vamos começar ali pela questão do lançamento dos esporos. Então os esporos são gerados, esses esporos são dispersados no ambiente, quando eles caem no solo ou num substrato importante ali, ele vai germinar e formar o protalo. Esse protalo que eu falei para vocês que é a parte sexuada. Bom, a gente pode falar também de protalo gametófito. Esse protalo ele vai ter uma parte então, que vai produzir os gametas masculinos e os gametas femininos. Então o anterídeo é a estrutura responsável pela produção dos gametas masculinos e o arquegônio que vai conter a oosfera, tá? Então, o anterozoide, através da água, com a ajuda da água, ele vai se locomover até o arquegônio para fecundar a oosfera. Bom, fecundou a formação agora de um zigoto. Esse zigoto, ele se transforma em embrião e vai crescendo. Crescendo sobre quem? Sobre o protalo. Bom, quando esse zigoto vai se desenvolvendo, ele vai formar uma parte importante do ciclo chamada de esporófito. O esporófito, ele cresce, se desenvolve, e no esporófito a gente vai ter a estrutura que é o esporângio. O esporângio, o nome está falando, é uma estrutura, um órgão que vai produzir e liberar os esporos. Prestem muita atenção na questão do N2N, tá? A meiose é a divisão ali bem importante que vai separar nesse ciclo de alternância de gerações. Então, o esporângio ele é 2N. Só que para produzir muitos esporos vai acontecer o quê? A meiose, que é a divisão celular que reduz ao meio o número de cromossomos.
Bom, aí o esporo N, germina, consequentemente o gametófito vai ser N, aí a gente vai ter as estruturas masculinas e femininas, os gametas que continuam sendo N. Juntou N com N, forma um indivíduo 2N, tá? Então, relembrando, pessoal, que o esporófito aqui continua sendo 2N, tá? E o gametófito sendo uma estrutura N. Aqui alguns exemplos, né, dentro desse grupo. Então ali também tem um esqueminha que mostra em detalhes, né, toda a fronde que a gente chama também, que na verdade são as folhas da samambaia ali, que tem a produção dos esporos, tá? E a produção dos esporos na samambaia a gente vai chamar de soros, que nada mais é que esses pontinhos avermelhados aqui, que se você nunca teve a oportunidade de reparar, começa a reparar agora na samambaia, pega a parte inferior da folha ali e vê esses pontinhos. Esses pontinhos então que a gente chama de soros, que são estruturas que vai liberar os esporos. Tudo bem? Uma coisa que é muito importante, que eu sempre vou destacar no final de cada ciclo de vida. Aqui na pteridófita, o gametófito ele é passageiro, ou seja, ele vai ficar ali durante um tempo e depois, não é que ele vai sumir, mas ele vai se transformar em outra estrutura. E o esporófito ele é duradouro. Então, sempre que você está vendo uma samambaia, você está vendo o esporófito da planta e não o gametófito. Às vezes você pode ter reparado, né, se você gosta de observar os vegetais, enfim, você consegue ver o gametófito. Mas a parte que sempre você vai visualizar, que está presente, né, a maior parte do tempo no ciclo de vida, é o esporófito. Tranquilo? A gente percebe então que aqui é um ciclo bem simples também, né, mas há uma evolução agora de estruturas, principalmente a questão dos vasos condutores, que é o xilema e o floema, que permitiu então ter um porte maior desse vegetal. Na próxima videoaula nossa, a gente vai ver então um grupo das gimnospermas, que é um grupo bem, vamos falar assim, evoluído, tá? E estruturas agora bem presentes e marcantes. Tranquilo? Pessoal, é isso nessa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, sugestões, críticas, coloque aqui nos comentários, pode mandar um e-mail, que eu vou tentar responder com o máximo de carinho para vocês, ok? E não se esqueça de colocar o sininho ali para tocar quando tiver atualizações dos nossos vídeos, beleza? Até a próxima, galera. Tchau!